O novo Acordo de Mariana deve chegar aos 167 bilhões de reais. E de acordo com Silveira, ministro de Minas e Energia, esse acordo entre as mineradoras, Vale, BHP e Samarco, devem trazer 100 bilhões de reais em dinheiro novo. E as notícias mais recentes demonstram que está realmente acontecendo um avanço nesse sentido, de finalizar as discussões a respeito das indenizações, mas pode não parar por aí. Afinal de contas, tem ex-diretor da Vale que pode levar multa de 27 milhões de reais por conta de Brumadinho. Mas a Vale, que não para nunca, agora está propondo aos acionistas incorporar a Aços Laminados do Pará, e cada vez melhorando mais sua eficiência operacional e também a segurança das suas barragens. Recentemente retirou 2 barragens em Minas Gerais do nível crítico de emergência, mas a mineradora ainda tem outras 16 na mesma situação. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex, e justamente pensando em tudo isso é que neste vídeo aqui eu vou trazer um consolidado para avaliar o que está acontecendo com a Vale nesse momento, considerando as principais notícias, fatos relevantes, mas sempre de olho se é um momento favorável para investir na Vale, com base na análise técnica e também quais são as recomendações do mercado, trazendo um contraponto de análise fundamentalista com base nas notícias relacionadas, além de alertas aos investidores. E justamente por trazer todo esse conteúdo resumido para você logo pela manhã, é que eu te convido a se inscrever no canal e também ligar o sino de notificações e, se possível, compartilhe o vídeo, porque assim você apoia o canal a levar essas análises para mais pessoas. Então, bora pro vídeo. E primeiramente é importante compreender que o caso das barragens ocorreu desde o desastre no ano de 2015. E aqui o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, afirmou que essas negociações para um novo acordo de repactuação dos danos causados pelo desastre de Mariana estão avançadas e podem chegar a 167 bilhões de reais, sendo que desse acordo 100 bilhões de reais devem ser em dinheiro novo. Mas cabe destacar, primeiramente, o impacto é para a Samarco, mas a Samarco é uma joint venture entre a Vale e a BHP. E é por isso que este valor em dinheiro novo, como é mencionado nessa matéria, ele recai sobre as 3 empresas e não apenas sobre a Vale. E desse montante dos 100 bilhões de reais serão distribuídos entre o governo federal, o estado de Minas Gerais e o Espírito Santo, além dos municípios afetados. Esse valor ainda não foi detalhado quanto à divisão exata entre as entidades, mas o ponto aqui é que 30 bilhões em obrigações a fazer, como a retirada de rejeitos do Rio Doce, 37 bilhões de reais já desembolsados pelas empresas envolvidas, que neste caso a Vale, a BHP e a Samarco, desde o desastre do ano de 2015. E assim, o ministro ressaltou que será o maior acordo da história do planeta em benefício à reparação de danos ambientais. Nas palavras do próprio Alexandre Silveira, abre aspas, tenho convicção que estamos muito próximos de fechar o acordo de Mariana. Quero crer que não tem chance de passar deste ano, a não ser que aconteça alguma questão que independe do governo federal. Por parte do governo, os avanços foram muito rápidos. Faremos o maior acordo da história do planeta em benefício à reparação dos danos ambientais. Fecha aspas. E o ministro ainda destacou que o nosso presidente cobrou uma solução para a governança e a gestão da aplicação dos recursos que serão pagos ao longo de mais de uma década pelas empresas. O Silveira ainda destacou a exigência do Lula de garantir que os recursos sejam geridos de forma estável, com foco na reparação dos danos, evitando mudanças na aplicação dos valores em futuros governos. As negociações estavam paradas desde o ano de 2022 e foram retomadas em março de 2023. Para entender parte dessa história tão importante, pelo menos para aqueles que estão pensando em investir nas ações da Vale, é compreender que no dia 8 de novembro, os governos envolvidos propuseram um acordo total de 126 bilhões de reais e mais recentemente, no dia 11 de junho do ano de 2024, as empresas trouxeram uma proposta de 140 bilhões de reais, sendo que 82 bilhões seriam em dinheiro e 21 bilhões de reais em obrigações, além, é claro, dos outros 37 bilhões em intervenções já realizadas. E isso traz um panorama para a nossa comunidade do Ativo Virtual compreender a situação delicada que a Vale, BHP e Samarco estão passando, pelo menos em relação a isto. E esse é um dos pilares, pelo menos dos 4 pilares que eu venho trazendo no Ativo Virtual há vários meses, dizendo que pode destravar valor para a Vale. A questão é que além do valor financeiro que será efetivamente dividido entre as empresas, mas isso vai trazer previsibilidade para a Vale, algo que deixa ainda os investidores com muito receio de investir na companhia justamente por conta da indefinição desses valores. E assim, não dá para fazer projeções. Afinal, esse acordo também vai servir para bloquear que novos acordos ou processos a respeito do mesmo tema recaiam sobre a Vale, trazendo segurança jurídica para a companhia também, logo minimizando os riscos atrelados à Vale.
E se observarmos o que tem acontecido com as ações da Vale, com o Vale 3, na periodicidade semanal, que vai de alguns meses até poucos anos, no caso desse gráfico aqui do TradingView mesmo, que eu estou trazendo para a nossa comunidade, está vindo desde dezembro de 2022, justamente para demonstrar que é o médio prazo. Houve queda forte nas cotações, saindo da máxima desse período, na semana do dia 23 de janeiro de 2023, em R$ 83,65, até a mínima do período, na semana do dia 14 de agosto de 2023, em R$ 54,66. Então, quem tem assistido os vídeos do Ativo Virtual ao longo desses períodos, está sem dúvida conseguindo enxergar momentos chaves para poder fazer operações na Vale que façam sentido dentro de uma carteira de gestão de riscos em empresas que têm potencial futuro. Com os eventos mais recentes, que fizeram com que as ações da companhia decolassem 11,53% na semana do dia 23 de setembro, que basicamente está atrelado a outro pilar que eu tenho trazido aqui no Ativo Virtual, que é a retomada do crescimento da China. Elemento esse que tem vídeo especializado falando especialmente desse tópico, cobrindo todos os assuntos envolvidos. Então, não vou trazer tudo nesse vídeo de novo, porque senão fica muito longo e às vezes até repetitivo para quem tem assistido o Ativo Virtual de maneira diária. Mas eu recomendo que você assista esse vídeo. De uma maneira muito resumida, Xi Jinping decidiu liberar verba para que o país volte a crescer no seu setor imobiliário, com cerca de 140 bilhões de dólares, algo próximo de 1 trilhão de yuans. E é por isso que eu recomendo que você assista a esse vídeo aqui. Então, com a expectativa do mercado de destravar esse valor aqui para a Vale, é que as ações começaram a subir. Efetivamente já aconteceu? Não, claro que não. A Vale pode até estar fechando novos acordos que ainda não foram divulgados, mas não tem nenhum efeito sobre o terceiro trimestre do ano de 2024. E quando será isso? Bem, se viermos aqui no site de relações com os investidores da Vale, nos eventos corporativos, fica fácil de observar que a empresa vai trazer seus resultados em outubro deste ano. Que resultados são esses? Exatamente os resultados do terceiro trimestre. No dia 24, a empresa traz seu informativo trimestral e a divulgação dos resultados também no dia 25, que é justamente a sexta-feira, logo depois da publicação dos resultados do terceiro trimestre no dia 24, mas que provavelmente trará impactos positivos para o quarto trimestre deste ano ainda. De toda forma, observando o que está acontecendo aqui com as ações Vale 3, ela vinha numa tendência de baixa de médio prazo, mas claramente podemos observar essa LTB que foi rompida justamente por conta dessa semana do dia 23 de setembro, o que pode significar que a tendência de baixa está acabando. Afinal, a máxima da semana anterior, do dia 30 de setembro, chegou aos R$ 65,35. O topo anterior, nos R$ 64,74. Então, esse topo foi superior ao outro e o fundo deste movimento foi acima do fundo anterior, aumentando a expectativa de vermos as cotações voltarem a subir. Isso é garantia? Não, claro que não. Afinal de contas, o mercado de renda variável não tem garantias de rentabilidade positiva. E ainda por cima, depois de toda essa fortíssima alta que aconteceu, é muito natural que o mercado venha fazer algumas correções. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ainda não temos os dados da semana do dia 7 de outubro, mas ainda é esperado que haja aqui alguma correção para depois vermos a valorização de Vale 3. Se trocarmos a periodicidade para o diário, fica ainda mais fácil de compreender o que eu estou explicando. Afinal de contas, temos esses gaps aqui que foram abertos justamente por conta da boa notícia da injeção de valores lá no mercado chinês e que ainda não trouxe resultado positivo para a Vale, apenas as expectativas dos especuladores, provavelmente. E nem mesmo falando bem ou mal dos especuladores. Na verdade, os especuladores, no meu ponto de vista, são essenciais para que o mercado tenha liquidez. Mas como o tema não é esse, o que eu observo é que existe sim uma possibilidade de vir fechar esses gaps, que são essas diferenças entre o fechamento do pregão anterior e a abertura do próximo. Então, sustenta ainda mais a vir a fazer algumas correções. O script exclusivo do Ativo Virtual, disponível para os membros do canal da VWAP, disponível lá no site do Ativo Virtual, mostra claramente que temos agora uma região de suporte de preços, essa faixa dos R$ 60,19 até os R$ 57,65, facilitando muito a compreensão do que pode acontecer aqui neste movimento. Mas ainda sobre o caso de Brumadinho, temos que um ex-diretor pode levar uma multa de 27 milhões de reais, sendo que a proposta está em processo pela CVM, que é a nossa Comissão de Valores Mobiliários, e a responsabilidade pode cair sobre esse diretor. Ele é ex-diretor de ferrosos da Vale e pode receber essa multa referente aos 272 mortos em Minas Gerais no ano de 2019.
O julgamento, porém, foi interrompido por um pedido de vista, o que significa dizer que ainda não há uma decisão final. Além disso, o ex-presidente da Vale foi absolvido pelo relator, que argumentou que ele não havia sido informado sobre os riscos da barragem, confiando nas certificações de segurança fornecidas pelo time dele. E esse processo traz à tona questões sobre governança e responsabilidade em grandes corporações, especialmente em setores de alto risco, como o caso de mineração. E para investidores da Vale, essas decisões podem influenciar tanto a reputação da empresa, quanto também suas futuras obrigações legais e financeiras, já que o caso de Brumadinho ainda carrega implicações significativas para a companhia e suas coligadas. Mas também tem notícia boa, afinal de contas, a Vale está propondo aos acionistas incorporar a Aços Laminados, que fica lá no Pará, sendo essa uma estratégia para otimizar a estrutura societária do grupo e simplificar a gestão também, algo que a empresa já vem buscando há alguns anos. E essa incorporação pode ser interessante do ponto de vista de longo prazo para os acionistas, porque a Aços Laminados do Pará, também conhecida como ALPA, tem o potencial de operar uma grande siderúrgica em Marabá, que é no Pará mesmo, com a capacidade de produção de até 2,5 milhões de toneladas de aço por ano. Sendo que aqui a Vale está consolidando suas operações e integrando sua cadeia de produção, o que pode trazer maior eficiência, claro, e para os investidores isso pode trazer também o significado de maior controle sobre os projetos e mais facilidade na alocação de seus recursos, além, é claro, de potencial de crescimento. Afinal, esta nova fábrica pode aumentar a capacidade de produção de aço da Vale, o que é estratégico em um cenário de demanda global crescente por commodities e, como eu acabei de relembrar, tem um incentivo que em breve vamos ver os efeitos dele lá na China. Com isso, os acionistas vão poder deliberar sobre a incorporação em uma Assembleia Geral extraordinária, que está marcada para o dia 14 de novembro de 2024. Essa decisão ela está alinhada com o objetivo da Vale de melhorar a sua eficiência da gestão, mas o projeto ainda não está em operação, é importante citar isso, e portanto os benefícios poderão ser percebidos apenas no longo prazo. E a outra boa notícia é que a Vale conseguiu retirar 2 barragens do nível de emergência, embora ela ainda tenha 16 barragens na mesma situação. De acordo com essa matéria e comunicado oficial da companhia aos acionistas, ela emitiu a declaração de condição de estabilidade, que é o DCE, positiva para as barragens de Mutuca, em Nova Lima, e Dique de Pedra, em Ouro Preto. 2 barragens que, inclusive, já tinham trazido um giro rápido do mercado, que estavam em nível de emergência. Apenas Mutuca tem 523 mil metros quadrados e foi construída utilizando a técnica de alteamento. Já o Dique de Pedra tem 65 mil metros quadrados, bem menor, e foi construído em uma única etapa. Ainda assim, voltando ao estado de estabilidade. Atualmente, as ações da Vale, com Vale 3, estão em estabilidade, com sinal positivo, valorizando 0,62% nos últimos 12 meses. Nessa cotação de R$ 62,48, claro, depois de toda essa valorização, conforme as explicações anteriores, trouxeram a Vale por positivo de novo. E é justamente nesse momento que tem uma inflexão para o mercado, ou seja, os investidores precisam prestar atenção no que está acontecendo agora, embora nesse vídeo não é uma recomendação nem de compra e nem de venda. E ainda por cima com PL incrivelmente descontado de apenas 5,82, lembrando que o PL é o preço dividido pelo lucro, basicamente quanto que o mercado está precificando a capacidade de geração de lucros de uma empresa. E o benchmark de mercado, apenas para servir como linha de base, é um múltiplo de até 15 vezes, mostrando que a empresa realmente está muito descontada em relação ao benchmark, mas também em relação à média das empresas do segmento minerais metálicos, que tem o PL de 6,67 em média. E o PVP mostra que a companhia está 38% acima do seu valor patrimonial e pagando excelentes dividendos, 11,47%. E agora o nosso grupo VIP tem tantas funcionalidades que precisa até mesmo de explicação, para mostrar tudo que se pode utilizar nos espaços da comunidade do Ativo Virtual, sendo que a maior parte dos recursos são conteúdos adicionais. Afinal, a assinatura compreende as salas de grupo de ações, opções e também o grupo Premium, que tem o chat aberto, sendo que acabamos de implementar até mesmo o mural de pedidos para dar a oportunidade de mais interação do grupo VIP de ações e opções também, que não tem o chat aberto, com vários estudos, inclusive atendendo aos membros do grupo VIP, mas também outros estudos já compartilhados e que a comunidade do Ativo Virtual já está fazendo dinheiro, inclusive. E se você tiver interesse, basta vir aqui no site do Ativo Virtual, em lp.ativovirtual.com.br e clicar Entre no grupo VIP. E aqui basta escolher qual plano faz mais sentido para você, o grupo VIP ou o grupo Premium.
Então vamos agora às projeções e o preço teto do ativo virtual. Aqui eu mantive o lucro líquido que eu já tinha trazido nos vídeos anteriores de estudos que eu fiz aqui no ativo virtual em 41,72 bilhões de reais. Apesar de achá-la muito conservadora, com base no que acabamos de estudar, mas assim que tivermos a confirmação do acordo a respeito dos rompimentos das barragens, certamente eu vou trazer aqui uma atualização das projeções e do preço teto do ativo virtual. E com isso, também trago o payout esperado de 65%. Com tudo isso, a empresa pode pagar ainda no ano de 2024 o total de R$ 5,97. Só lembrando, esse aqui é o total e não o que ainda falta a empresa pagar. As análises são sempre anuais. Dito isso, indo para a nossa pirâmide, a 4% de dividend yield anual, o preço teto, ou seja, o valor máximo que você pode pagar na ação para receber esses 4%, seria de R$ 149,38. 6%, R$ 99,59, 8%, R$ 74,69, mas se você estiver buscando 10%, então o máximo que você pode pagar nas ações vai ser de R$ 59,75. Mas já deixando nos comentários abaixo o que vocês esperam a respeito da Vale, o que estão fazendo agora, e desde já agradeço o seu like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.